Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa carteira de crochê. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou essa peça. E como vocês viram aí no vídeo, ela tem algumas divisórias aqui na parte de dentro e olha que bacana que ficou. Dá para você guardar documentos aqui nessa parte, dá para você colocar o celular aqui e aqui atrás também tem esse compartimento, dá para você guardar dinheiro e ficou bem bacana, gente. Muito legal de confeccionar essa peça, muito linda mesmo. E eu fiz nessa outra cor, olha que linda que ficou também. E deixa aí nos comentários para eu saber qual a cor que você mais gostou. Se é essa cor natural ou se é essa cor roseta. E dá para você fazer de várias cores, gente. Fica bem linda mesmo. Essa daqui eu fiz com a alça costurada aqui na carteira. Essa daqui eu já coloquei um mosquetão, porque dá para você usar como bolsa e dá para você tirar também e usar como carteira, colocando em uma bolsa maior. Olha que linda que ficou, gente, muito bacana mesmo. E eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Ah, e o mais legal, gente, ela é feita toda sem costura. Como vocês sabem, eu gosto de praticidade e eu gosto de fazer as peças sem costura. E essa daqui é mais uma peça sem costura para vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o like aqui nesse vídeo se você já gostou dessa bolsa carteira de crochê. Deixa nos comentários também, que eu vou gostar muito de saber o que você achou. E compartilha para que o passo a passo chegue em mais e mais pessoas. Então é isso, vamos agora começar a nossa aula. Para fazer essa carteira, gente, eu vou usar o barbante. Esse daqui é o Barroco Natural, mas você pode usar outro tipo de barbante, pode usar outro tipo de fio, porque eu vou te ensinar de uma maneira que você consegue fazer com qualquer fio, tá? E para fazer essa carteira, eu vou usar a agulha de crochê número 3. E você vai usar o celular para saber o tamanho que você vai começar essa carteira. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a quantidade de correntinhas que dê para esse tamanho aqui do celular, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, eu vou fazer a quantidade de correntinhas e essa quantidade, ela precisa ser número ímpar. Então, fiz, gente, um total de 17 correntinhas. Essa quantidade foi o suficiente para ficar do tamanho dessa parte aqui do celular, como vocês podem ver, tá? Então, vai ser essa medida que vocês vão usar para começar. E aí, o restante é da mesma forma com qualquer fio que você for fazer. Então, depois de fazer essas correntinhas, você vai começar a fazer ponto baixo a partir da segunda correntinha. Tem a primeira, a partir da segunda, coloca a agulha e faz um ponto baixo para cada ponto da base. Nós vamos caminhar fazendo ponto baixo para cada correntinha até a penúltima correntinha. Fiz então ponto baixo até a penúltima correntinha. Nessa última correntinha, você vai colocar 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Nós vamos agora fazer os pontos baixos desse outro lado. Tem essas alças, como vocês podem ver, e nessas alças que a gente vai fazer o ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo para cada alça. Já esconde esse fio do início. E nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar na penúltima alça. Fiz então, gente, os pontos baixos até chegar na penúltima alça, sobrou essa última alça, e nela nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Então, finalizado essa primeira carreira, assim vai ficar a base da nossa carteira.
E se você tiver começado com a quantidade de correntinhas número ímpar e tiver feito dessa mesma forma que eu fiz, nessa mesma sequência, no final dessa primeira carreira, vai ficar com a quantidade de pontos número par. No meu ficou com 36. O seu também precisa ficar com a quantidade de pontos número par. Então, finalizada essa primeira carreira, eu não gosto de fechar a carreira com ponto baixíssimo, quando eu estou trabalhando em pontos baixos. Então, eu vou colocar um marcador, um fio de outra cor, nesse último ponto, para identificar o final da carreira. E toda vez que eu fizer o último ponto, eu troco esse fio de lugar. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, porém, nós vamos usar somente a alça de trás do ponto da base. Então, tem a alça da frente e a alça de trás. Nós vamos passar a agulha somente nessa alça de trás. E vamos fazer dessa forma por toda a volta. Não tem mais aumentos. Nós vamos fazer somente ponto sobre ponto. Vamos caminhar fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui no fio, no marcador, tá? E colocando a agulha somente na alça de trás. Estou chegando aqui no final da carreira, então faço o último ponto, onde está o marcador, troco o marcador de lugar para esse último ponto que eu acabei de fazer. Então, toda vez que a gente terminar a carreira, a gente troca para não se perder. E agora, gente, eu vou caminhar fazendo somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Pode colocar a agulha nas duas alças do ponto da base. Vai ser somente nessa primeira que a gente vai fazer colocando a agulha na alça de trás. Vai ficar com essas alças aqui, olha, que a gente vai usar depois, tá? Então, agora a gente vai caminhar fazendo somente ponto sobre ponto, colocando a agulha nas duas alças do ponto da base. E vamos fazer as carreiras até ficar com a quantidade. Deixa eu colocar o celular aqui de novo para mostrar para vocês. Nós vamos fazer, gente, até ficar com a quantidade faltando um dedo mais ou menos para o tamanho do celular, tá? Então, vamos fazer essas carreiras até ficar faltando mais ou menos um dedo aqui do tamanho do celular, fazendo somente ponto sobre ponto. Então, eu vou seguir fazendo todas essas carreiras e já retorno com vocês. Terminei, então, gente, todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. E, olha, ficou naquele tamanho que eu expliquei para vocês. Colocando o celular aqui dentro, fica faltando um dedo, mais ou menos, para tampar o celular, tá? E ficou um total de 28 carreiras, mas você vai fazer de acordo com a medida do celular que você está fazendo. Eu vou até medir aqui junto com vocês, para que vocês vejam o tamanho que ficou essa base da carteira. E olha, daqui dessa carreira que tem as alças pro lado de fora, até em cima ficou com 14 centímetros, tá? Mas você vai fazer de acordo com o tamanho do celular que você vai colocar aqui, ou do tamanho que você quer fazer, tá? Para que vocês vejam, olha, cabe um óculos aqui também, dentro dessa base que a gente fez. Tá vendo que bacana? Então, depois de fazer todas essas carreiras, você pode fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, corta o fio, deixa um pedaço para você fazer o arremate e puxa. E aqui eu vou fazer o arremate. Então, eu pulo o próximo ponto, no outro eu coloco a agulha assim, olha, de dentro para fora, levo o fio lá para trás. E agora, eu passo a agulha na alça de trás do ponto baixíssimo que eu fiz, esse ponto bem aqui, olha. Passando a agulha também de dentro para fora, trago o fio aqui para frente, olha, e levo lá para trás. Assim, forma outro ponto aqui e não dá para saber onde que terminou a carreira. Aqui na parte de dentro, você pode fazer um nó próximo de onde está saindo esse fio e depois você esconde
esse restante de fio passando por dentro de algumas alças. Fiz então o arremate, agora nós vamos fazer a parte de fora da carteira. Então, com o mesmo fio, eu vou fazer um nó. Você vai passar a agulha em qualquer laçada aqui, olha, que ficou do lado de fora. Eu gosto de passar logo nessa daqui do canto, tá vendo? Para o final da carreira ficar no final. Então, eu laço esse fio, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto alto para cada alça. Então, nós vamos contornar fazendo ponto alto nessa base da carteira, tá? Olha, vai ficando assim. E nós vamos fazer o ponto alto contornando aqui, olha, em todas essas alças até chegar aqui. Então, ficou assim, gente, toda a carreira de ponto alto em volta dessa base que a gente fez. E ficou com a mesma quantidade de pontos que a gente tinha feito naquela segunda carreira, tá? Aqui no meu caso ficou com 36 pontos. E precisa ficar com a quantidade de pontos número par, tá? Agora, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Sobe uma correntinha e faz um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre cada ponto da base. E vamos fazer por toda a volta até chegar aqui. Fiz os pontos baixos por toda a volta, cheguei aqui no último ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, que é esse daqui, olha. Não é na correntinha, tá? É no ponto baixo. Então, coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo. Sobe 1, 2, 3 correntinhas, que já é o primeiro ponto alto. Nós vamos agora, gente, começar a fazer o ponto alto em relevo. Então, eu subi essas 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto da carreira. No próximo, eu já vou fazer o ponto alto em relevo. Então, você olha onde tem o próximo ponto baixo, que é esse daqui. Aqui embaixo dele tem o ponto alto. E para fazer esse ponto alto em relevo, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos passar a agulha nessa alça do ponto alto. Aqui está o próximo ponto baixo, você vê que tem o ponto alto embaixo dele, e você passa nessa alça aqui, olha, do ponto alto. E faz um ponto alto. E assim vai ficar com um ponto alto em relevo. No próximo ponto, que é esse bem aqui, olha, você tem que ver direitinho para não pular o ponto. Esse aqui é do ponto alto em relevo. O próximo, você vai fazer o ponto alto normal, colocando a agulha no ponto da base, que é o ponto baixo. No próximo, vamos fazer o ponto alto em relevo. Então, tem o próximo ponto baixo, você vai laçar e vai colocar no ponto alto que está embaixo desse próximo ponto baixo, passando a agulha nessa alça do ponto alto. Então, nós vamos intercalar dessa forma, gente, por toda a volta. No próximo, a gente faz um ponto alto normal. E no próximo, a gente faz um ponto alto em relevo, colocando a agulha no ponto alto que está embaixo desse próximo ponto da base, passando a agulha dessa forma, nessa alça do ponto alto. Então, vamos fazer dessa forma intercalado por toda a volta. Estou chegando aqui no final da carreira. Então, precisa dar a mesma quantidade de pontos, tá, gente? Se você tiver dificuldade, é bom você sempre contar ao final de cada carreira, para saber se você tá fazendo a quantidade certa de pontos, para a carteira não ficar torta. Então, se eu comecei aqui, olha, com
as 3 correntinhas, que é considerado ponto alto normal, eu vou terminar com o ponto alto em relevo. Vai ser sempre assim, tá bom? Agora, nós vamos para a outra carreira. Então, você vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que você fez lá no início. E nós vamos intercalar uma carreira de ponto alto com uma carreira de ponto baixo. Então, nessa próxima, nós vamos fazer ponto baixo. Então, faz uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Segue agora fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos fazer dessa forma por toda a volta. Fiz então, gente, ponto baixo por toda a volta. Cheguei aqui no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Agora, eu vou fazer a carreira de ponto alto em relevo. Se na carreira anterior de ponto alto eu comecei com um ponto alto normal, na próxima eu vou começar com ponto alto em relevo. Então, para começar a carreira com ponto alto em relevo, eu faço o seguinte: eu faço uma correntinha, deixo essa laçada aqui um pouco mais larga, solto um pouco o fio, já laço e vou fazer nesse primeiro ponto alto, nessas 3 correntinhas que eu fiz na carreira anterior de ponto alto em relevo, vou passar bem aqui, olha, nessa alça da terceira correntinha. Está abaixo do primeiro ponto baixo que você fez na carreira anterior. E vou fazer o primeiro ponto alto em relevo. Então, ele vai ficar assim. No próximo, que é um ponto alto em relevo, como vocês podem ver, eu vou fazer no ponto da base o ponto alto normal. Então, nós vamos intercalar um ponto alto em relevo, um ponto alto em normal. No próximo, faço um ponto alto em relevo. E é da mesma forma, olha. Vejo onde está o próximo ponto baixo. Aqui embaixo dele tem um ponto alto. Eu vou passar a agulha nessa laçada do ponto alto e vou fazer um ponto alto em relevo. Então, faço da mesma forma, tá? Vou seguir fazendo um ponto alto em relevo e no próximo um ponto alto normal. E vou fazer dessa forma por toda a volta. Estou chegando aqui no final. Faço da mesma forma que eu estava fazendo. E como a gente começou com o ponto alto em relevo, nesse último eu termino com um ponto alto normal. Então, dá certinho, tá, gente? Então, finalizado, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto em relevo, do primeiro ponto alto em relevo. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Então, vou seguir nessa carreira, fazendo somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Cheguei aqui, então, no final da carreira de ponto baixo, vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E vou subir as 3 correntinhas, porque na carreira anterior de ponto alto, eu comecei com ponto alto em relevo. Então, nessa daqui, eu começo com 3 correntinhas, que é o ponto alto normal. Precisa ficar atento com isso, gente. Mas a sequência vai ser a mesma. Nós vamos fazer carreiras de ponto alto em relevo e uma carreira de ponto baixo. Depois, uma carreira de ponto alto em relevo, tá? Lembrando sempre que no início, você vai começar com um ponto diferente do que você começou na carreira anterior de ponto alto, tá? Então, nessa daqui, anterior, eu comecei com um ponto alto em relevo. Nessa daqui, eu começo com ponto alto normal. Vou fazer depois a carreira de ponto baixo e na outra, vou fazer a carreira de ponto alto e vou começar com ponto alto em relevo, porque nessa daqui eu comecei com ponto alto normal, tá? É somente isso que você precisa ficar atento para você não errar, mas a sequência é a mesma, tá? E aí, se você tiver com alguma dúvida, você volta o vídeo que você consegue fazer.
Então, eu vou seguir agora fazendo essas carreiras e eu vou fazer até ficar mais ou menos faltando 3 dedos para esse final aqui, olha. Então, quando tiver faltando mais ou menos aqui uns 3 dedos para terminar essa peça aqui, eu vou parar de fazer. Então, eu vou seguir fazendo todas essas carreiras e já retorno com vocês. Terminei todas as carreiras, gente. Chegou aqui, olha, faltando 3 dedos, como eu falei para vocês, de terminar essa parte aqui. E ficou com um total de 9 carreiras de ponto alto. Eu comecei contando daqui, tá? E eu contei somente carreiras de ponto alto e ficou um total de 9 carreiras. Depois dessa última carreira de ponto alto, eu fiz uma carreira de ponto baixo, que é essa daqui. E agora, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu já finalizei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Eu vou caminhar fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. E eu vou fazer dessa forma, caminhando aqui, vou passar aqui pela parte da frente e vou fazer ponto baixo até essa lateral, até essa lateral da parte de trás, tá? É quase chegando aqui no final da carreira, tá? Eu vou fazer os pontos baixíssimos e já retorno com vocês. Fiz os pontos baixíssimos, eu comecei bem aqui, fui caminhando fazendo os pontos baixíssimos, passei aqui na parte da frente e parei aqui, gente, na lateral, bem aqui atrás da carteira, porque agora a gente vai subir as carreiras somente aqui na parte de trás para fazer aquela aba da carteira. Se você quiser colocar até um marcador ou um alfinete para que você veja até onde você vai fazer os pontos, olha aqui, desse lado você vai fazer os pontos até aqui, que é exatamente na lateral da parte de trás. E aqui desse lado, eu parei de fazer o ponto baixíssimo bem aqui, que também é na lateral da parte de trás da carteira. Então, depois que você fizer os pontos baixíssimos, você acerta a carteira, arruma ela, para você começar exatamente na parte aqui de trás, na lateral, e aqui você vai até a lateral do outro lado também, tá? Então, eu parei bem aqui, com ponto baixíssimo. Eu vou ver qual ponto alto que tem na carreira anterior, se é o ponto alto em relevo ou se é o ponto alto normal, porque isso vai determinar a forma que eu vou começar essa carreira. Então, como vocês podem ver, aqui é o ponto alto normal, aqui já tem o ponto alto em relevo. Então, se aqui é o ponto alto normal, eu vou começar essa carreira com ponto alto em relevo. Se aqui o seu for ponto alto em relevo, você vai começar com ponto alto normal, que é as 3 correntinhas, tá? Dessa forma. O meu aqui embaixo dele é ponto alto normal, então eu vou começar com ponto alto em relevo. E para começar com ponto alto em relevo, eu faço uma correntinha, deixo essa laçada um pouco mais larga, laço e faço o ponto alto em relevo aqui nessa alça do ponto alto da carreira anterior. Então, esse é o primeiro ponto da carreira. Eu vou para o próximo e vou fazer o ponto normal. Nós vamos intercalar da mesma forma que a gente estava fazendo. Do mesmo jeitinho. Intercalando um ponto alto normal e um ponto alto em relevo. Quando chegar aqui nos pontos baixíssimos, você pode colocar a agulha somente nessa alça de cima do ponto baixíssimo para fazer o ponto alto normal. Então, eu vou seguir intercalando ponto alto normal com ponto alto em relevo. E vou fazer dessa forma até... O vídeo parou antes de eu terminar a frase, gente, mas eu fui fazendo ponto alto em relevo, intercalando com ponto alto normal e estou chegando aqui no marcador.
Então, aqui eu faço um ponto alto em relevo. E no marcador eu faço um ponto alto normal. E vai ficar assim, olha. Você acerta a carteira. E assim você vai conseguir ver. Aqui está o início e aqui o final. Precisa dar exatamente nas laterais aqui, por trás aqui dessa peça, porque nós vamos crescer as carreiras. E isso daqui vai ser aquela tampa da carteira, vai ser a aba da carteira, tá? Então, vai ficar exatamente dessa forma. Então, nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Então, vira a peça. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer ponto baixo, porque a gente vai intercalar da mesma forma. Então, nesse primeiro ponto, onde está saindo a laçada, você já faz o ponto baixo. E vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Se você não tem o costume de fazer carreiras de ida e volta, eu sugiro que você conte quantos pontos altos que ficaram aqui nessa primeira carreira que você fez, tá? Contando a partir daqui, vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No meu caso, deu 16. Você contar para você fazer também a mesma quantidade de pontos baixos, para você não se perder, porque sempre vai ter a mesma quantidade de pontos, tá? Então, nessa segunda carreira, eu vou fazer somente ponto baixo para cada ponto da base. Fiz os pontos baixos, a mesma quantidade de pontos da carreira anterior, precisa ser a mesma, tá? Para ficar do mesmo tamanho, para a carteira não começar a ficar torta. Agora, eu vou virar a peça e vou ver se eu comecei aqui nessa primeira carreira com um ponto alto em relevo, nessa próxima eu vou começar com ponto alto normal, que são as 3 correntinhas. Então, para começar a carreira, você sempre vai ver o início da carreira anterior, tá? Para você saber como você vai começar. É somente isso que você tem que ter atenção, mas os pontos são os mesmos, tá? É da mesma forma, a gente vai intercalar a carreira de ponto alto normal com relevo, vai intercalar com carreira de ponto baixo. Então, aqui eu vou seguir fazendo a carreira de ponto alto. Estou chegando no final dessa carreira. Não pode pular ponto, gente, tem que fazer ponto sobre ponto, para ficar com a mesma quantidade. Aqui no final era ponto alto normal, eu vou laçar e vou passar aqui nessa alcinha do ponto alto, tá bem aqui na lateral, para fazer o ponto alto em relevo. Tá ficando assim, olha. Agora, viro a peça e vou fazer a carreira de ponto baixo, começando nesse primeiro ponto onde tem essa laçada. E vou fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. Estou chegando no final da carreira de ponto baixo. No final, você precisa ter atenção, porque aqui tem um ponto alto. E aqui tem as 3 correntinhas que foi do início da carreira anterior. Se você virar aqui, olha, você vai ver que tem as 3 correntinhas. Você vai fazer o ponto baixo na terceira correntinha. Por isso que é importante você contar, porque sempre tem que dar a mesma quantidade de pontos. E aí, se der diferente, você já sabe que você pulou algum ponto. Então, está ficando assim, olha. Agora, eu viro a peça para começar a carreira de ponto alto. Se aqui eu comecei com um ponto alto normal na carreira anterior, nessa próxima eu vou começar com ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, deixo a laçada um pouco mais larga, laço e faço o ponto alto em relevo, pegando bem nessa correntinha das 3 correntinhas que a gente fez
Na terceira correntinha, você passa a agulha nessa laçada e faz o primeiro ponto alto, que é em relevo, tá vendo? E agora eu vou seguir fazendo, intercalando ponto alto em relevo com ponto alto normal. Então, gente, a sequência é a mesma, tá? Dessa mesma forma que você vai fazer. E você vai fazer todas essas carreiras dessa forma. Eu ainda não sei a quantidade de carreiras que precisam ser feitas, mas eu vou fazer e já retorno com vocês. Terminei, gente, todas as carreiras da aba da carteira, então eu fiz um total de 13 carreiras de ponto alto, mas você pode medir com o celular. Coloca o celular aqui dentro e vai colocando a aba aqui, porque assim você vai conseguir ver, já tá no tamanho bom dessa aba, vai ficar assim, tá? Então, agora nós vamos fazer o acabamento, vamos fazer a parte do fechamento dessa aba. Eu terminei com a carreira de ponto alto, agora eu viro a peça e vou fazer a carreira de ponto baixo. Nessa carreira, você precisa deixar 2 pontos no meio dessa parte, que vai ser a parte do fechamento. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou deixar o 8º e o 9º ponto sem fazer. Aqui também vai ficar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai precisar achar 2 pontos do meio dessa aba, para que você não faça ponto nesses 2 pontos, tá? Então, aqui eu já começo a fazer o ponto baixo. Vou fazer o ponto baixo até chegar nesse ponto antes do marcador que eu coloquei. Então, cheguei aqui, tem esses 2 pontos que eu separei. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular esses 2 pontos e vou começar o ponto baixo no próximo. E vou fazer ponto baixo até o final. Essa parte aqui vai ser a parte que vai ser o local pra gente colocar o botão. Então, é bom você medir o botão que você vai colocar para saber se você precisa fazer mais correntinhas. Porque isso vai depender do tamanho do botão que você vai colocar. E aqui é só seguir fazendo ponto sobre ponto até o final. Vai ficar assim. Chegando aqui no final, vira a peça. E vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo. Vamos caminhar até chegar nas correntinhas. Chegando aqui nas correntinhas, eu vou fazer dentro desse espaço 1 e 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, corta o fio, deixa um pedaço, faz uma correntinha e depois você vai esconder aqui por dentro da peça, passando dentro de algumas alças. Então, ficou assim a parte de colocar o botão. Agora, nós vamos fazer o acabamento em volta de toda essa aba da carteira, porque fica com essa parte aqui bem estranha, né? Então, eu vou fazer ponto baixo em volta de toda essa aba. Começo fazendo o nó. Coloco a agulha aqui no canto da aba, bem aqui, olha. Onde começa o ponto, laço.
faço uma correntinha e dentro desse mesmo ponto da base faço um ponto baixo. Agora eu vou seguir distribuindo ponto baixo nessa lateral. Não tem um lugar certo de colocar a agulha, mas você vai distribuindo os pontos em volta de toda essa lateral. Quando chegar aqui na ponta, você coloca a agulha e faz 3 pontos baixos, para ficar com o canto aqui, olha, certo? E segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. E assim, gente, nós vamos fazer por toda a volta dessa aba. Tá ficando assim. A gente vai caminhar aqui, chegar aqui no canto, faz 3 pontos baixos e desce fazendo os pontos baixos até chegar aqui nessa parte de baixo. Quando chegar aqui, você pode cortar o fio e fazer o arremate. Fiz então, gente, todos os pontos baixos em volta da aba dessa carteira. Já fiz todos os arremates e já coloquei o botão para fazer o fechamento dessa carteira. Esse botão aqui é o botão com pé. Ele é bem prático de colocar, mas você também pode colocar uma pérola, pode colocar uma miçanga maior para fazer o fechamento dessa bolsa. Essa daqui, olha, eu coloquei a pérola e dá certo também. Olha que legal que fica. E eu fiz, gente, para essa carteira, a alça com um mosquetão. Para fazer essa alça, já tem um vídeo aqui no canal com o passo a passo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo o passo a passo dessa alça para você fazer também. E eu coloquei com um mosquetão para ser mais prático, porque dá para eu usar como bolsa e dá para usar também como carteira e colocar numa bolsa maior, se eu não quiser usar ela como bolsa. E olha que legal que fica, gente. Muito linda, não é mesmo? Essa daqui, gente, eu fiz com a linha, com o barbante barroco. Essa daqui eu fiz com o fio amigurumi. Então, dá certo também para fazer com outros fios, como eu expliquei para vocês. Tá desfiando aqui, deixa eu aproveitar e cortar. Agora eu vou pesar junto com vocês, porque muita gente me pergunta quanto de fio que gasta, então eu vou pesar para vocês verem com quanto que ficou. Essa daqui com fio amigurumi, olha, ficou com 98 gramas, tá? Junto com a alça. Essa com o fio barroco vai ficar um pouquinho mais pesada, com o barbante barroco, porque tá com um mosquetão, aí pesa um pouquinho. Mas a diferença não é muito não, tá? Então, vou colocar aqui. Olha aí, pra vocês verem que a diferença gastou menos fio, porque ainda tem o peso do mosquetão. É porque esse barbante aqui é grosso, ele é mais grosso do que o fio amigurumi, tá? Então, com o peso você consegue saber quanto de fio você vai gastar. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou e ainda não deixou o like, deixa, por favor. Deixa nos comentários também, que eu vou gostar muito de saber se você fez, se você gostou. E compartilha para que os vídeos cheguem em mais e mais pessoas. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.